Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão, irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Que o amor do Senhor, que o seu Espírito Santo invada o seu ser, que você possa tirar esses breves minutos para que você possa aprender mais sobre a palavra do Senhor, para que você possa estar mais em sintonia com esse Deus maravilhoso, o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, o Deus que está nos sustentando até hoje e somos gratos a Ele. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com essa belíssima missão de levar a palavra do Senhor até você. Eu peço a você, meu irmão e minha irmã, que você esteja atento, porque a palavra de Deus ela tem o poder de penetrar dentro de nós e fazer aquilo que é segundo a vontade do Senhor. E nós vamos continuar na nossa leitura nos Salmos. E estamos agora nos Salmos de número 25, Salmos ainda compostos por Davi, que tem como texto na sua epígrafe o tema Oração por Auxílio Divino, que diz assim a palavra do Senhor: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade e nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Ó Senhor, bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que temem, e os que ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma, livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Perseverem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações, de todas as suas lutas e de todas as suas perseguições. Meus irmãos, Davi, ele fazia grandes salmos compostos e lindos como este aqui é. E Charles Haddon Spurgeon, ele destaca que encontramos nesse salmo a santa confiança no Senhor, as muitas aflições, as grandes transgressões e o amargo arrependimento, e as profundas angústias que o homem, segundo o coração de Deus, ele sofria, no caso Davi, e não para só em Davi, meus irmãos. Todos nós passamos por essas coisas também. E esse salmo tem muito que ensinar para nós nos nossos dias a dias. E eu consegui aqui, mediante estudos feitos, em dividir este salmo em 4 partes. Eu tenho um livro de salmos, que é do pastor Hernandes Dias Lopes, do qual eu busco auxílio nele, estudo alguns tópicos, algumas coisas que o pastor Hernandes ele coloca lá, e tento colocar também uma pitadinha também, um pouco daquilo que eu entendi, para não ficar só naquilo que o pastor Hernandes ele falou, mas também tem que ter também a minha participação, porque senão assim eu estaria só apenas plagiando o que alguém falou. Mas a palavra de Deus ela é boa por isso. Nós entramos num consenso, estudamos, procuramos e necessitamos de passar também para os demais. E nessas 4 divisões, do versículo 1 ao 7, nós vemos aqui
buscando a Deus em oração. Davi buscando ao Senhor a oração e nos incentivando a buscar a Deus em oração. Do versículo 8 ao 15, aqui nós vemos a cultivação de um relacionamento íntimo com Deus, que nós temos que ter este relacionamento íntimo com Deus, temos que cultivar este relacionamento íntimo com Deus, para que ele venha a gerar bons frutos para nós. Dos versos 16 ao 20, identificamos aqui os problemas que afligem os servos de Deus, o povo de Deus e aqueles que andam junto com o Senhor. E do versículo 21 ao 22, nós conseguimos ver aqui a manifestação de uma esperança que nós esperamos em Deus, né? Aquilo que Deus ele vai propor aos seus filhos. E vamos lá iniciar o estudo nesse salmo belíssimo. Nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 1, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Nós vemos aqui que Davi ele endereça a sua oração diretamente para o Senhor. Quando nós formos fazermos uma oração, nós temos que tão somente endereçarmos as nossas orações para o Senhor e saber que é dele que vem a nossa provisão. No verso 2 ele diz: Deus meu, em ti confio, e não sejas eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Nós conseguimos ver aqui o resultado dessa confiança. Porque Davi ele diz desse jeito: Senhor, em ti eu confio. E esta confiança, meus irmãos, não deve ser tão somente uma confiança dada da boca para fora. Nós temos que mostrar que realmente nós confiamos em Deus, em meio às adversidades, em meio às lutas. Passando por uma situação difícil e dizendo: eu confio no Senhor e o Senhor vai me tirar deste momento difícil. No versículo 3, nós vemos aqui a constatação dessa confiança no Senhor. Davi ele diz: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Ele diz desse jeito: olha, aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, o Senhor ele vai dar o auxílio, o Senhor ele vai dar o livramento. Mas aqueles que não confiam no Senhor verdadeiramente, aqueles que agem traiçoeiramente, aquele que nós podemos chamar de ovelhas, né? Ou lobos travestidos de ovelhas, que estão no meio do povo do Senhor, se passando por servos, esses aí serão verdadeiramente envergonhados. Do verso 4 ao verso 5, nós podemos constatar aqui, né, que o que deve ser feito, né, nossas orações devem ser pedidas e direcionadas, né, por uma ação divina. Ele diz: olha, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das bondades que são desde a eternidade. Meus irmãos, as nossas orações, elas tão somente não podem ser orações vagas. Eu até entendo uma criança quando um pai está ensinando ele. O meu filho mesmo, ele tem uma oração que é praticamente a mesma coisa. Às vezes eu chamo a atenção dele e digo: papai, que eu chamo ele de papai, você tem que falar com Deus aquilo que está no seu coração. Mas de uma criança nós até entendemos a criança ela fazer aquela mesma oraçãozinha. E para nós quebrarmos o gelo, nós até podemos dizer: vamos orar junto. E o que papai falar, o que mamãe falar, você fala. Mas as nossas orações têm que ser direcionadas diretamente ao trono do Senhor. Se nós estamos passando por um momento de angústia, devemos nos direcionar ao Senhor e dizer: Senhor, Deus misericordioso, Deus poderoso. Tem que ser direcionado ao divino, aquilo que o Senhor é, aquilo que Ele representa em nossas vidas. E nós temos que professar isso no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos. Os versos 6 e 7, meus irmãos, a nossa oração ela deve ser fundamentada nas misericórdias do Senhor. Ou seja, nós devemos crer que Deus ele vai, segundo a sua misericórdia e segundo o seu favor, Ele nos conceder, porque nós não merecemos. Nós necessitamos da misericórdia de Deus. Qual é o significado de misericórdia? É Deus ele tendo, né, misericórdia de nós, ou seja, Ele se voltando para a nossa miséria, olhando para a nossa incapacidade, né, olhando para nós que não somos pessoas que merecemos disso, mas Ele exerce a sua piedade sobre nós, pobres miseráveis. Então temos que entender que Deus ele vai fazer isso por nós. E Davi ele diz aqui: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Porque Deus ele é bom desde a eternidade, desde sempre. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, e nem das minhas transgressões. Ou seja, não te lembres, Senhor, daquilo que eu fiz errado outrora, quando eu era jovem. Não se lembre, Senhor, das vezes que eu violei a tua lei, das vezes que eu afligi os teus mandamentos que o Senhor mandou, porque ali eu era um nécio. Mas apele para as misericórdias do Senhor, para que Deus ele possa te conceder
esta graça, meus irmãos. E ele termina dizendo, né? Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Apele para a bondade de Deus. Saiba também orar e argumentar e pedir ao Senhor por aquilo que você necessita. Nós podemos ver aqui também, meus irmãos, do verso 8 ao verso 10, o caráter de Deus e a garantia da sua direção infalível. Ele diz assim: bom e reto é quem? Sou eu? Não, é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia. É verdade para os que guardam a sua aliança e o seu testemunho. Ou seja, meus irmãos, o caminho de Deus, ele é reto e é garantido. Porque aqueles que andam com o Senhor só vai conduzi-los por um caminho reto, por um caminho confiável, por um caminho infalível, por um caminho que tão somente você vai ser abençoado e direcionado para fazer aquilo que é certo. Porque o Senhor, ele é o quê? Ele é reto. E ele é misericordioso para conosco. Mesmo que os nossos passos vacilem, mas se você anda segundo a direção do Senhor, o Senhor vai te aprumar e vai dizer: meu filho, é por aqui, não é por aí, você vá por esses caminhos. Então confie no Senhor e peça direção a Ele para você ser guiado. Os versículos 11 ao 15, nós podemos ver as bênçãos dadas pelo Senhor àqueles que o temem. Aqueles que temem ao Senhor verdadeiramente são abençoados. E vamos ver aqui o que Davi ele fala. Ele diz: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ele pede perdão. E aí começa: o homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem e os que a ele dar a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará dos pés do laço. Ele diz assim, que o homem que teme ao Senhor, Deus o conduz e o instrui. O homem que teme ao Senhor, ele repousará em prosperidade. A sua alma terá paz e ele herdará a terra. Que terra é essa? Ele herdará o reino dos céus. A intimidade com o Senhor, ele faz com que nós venhamos a conhecer a sua aliança. E essa intimidade está aqui, meus irmãos. Diariamente, lermos a sua palavra e buscarmos ao Senhor. Quando elevamos os nossos olhos para o Senhor nos tira do laço do passarinho. Dos versículos 16 até o versículo 22, ele vai tratar de coisas íntimas sobre nós. Ele diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Aqui Davi, meus irmãos, ele trata sobre a solidão que nos angustia. Porque muitas das vezes quando estamos em lutas tão terrenhas, tão sofridas, tão densas, mesmo que estejamos nossa esposa, um marido e filhos ao lado, nós sofremos porque nos achamos sozinhos. Mas Deus, ele tem compaixão de nós, ele volta os seus olhos para os aflitos. No verso 16, ele trata sobre as tribulações do nosso coração. Alivia-me as tribulações do coração e tira-me essa angústia. Meus irmãos, só em buscarmos ao Senhor, só o Senhor que tira essas angústias dos nossos corações. Não vai ser um filho, não vai ser um marido, não vai ser uma conquista, não vai ser um trabalho, não vai ser uma promoção, não vai ser nada. Somente é o Senhor. Então busque a Ele, porque Ele vai tirar essa tribulação do seu coração. No verso 18, Davi continua dizendo que os pecados gerados de toda sorte de sofrimento, ele diz: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. É como se Davi dissesse assim desse jeito, e muitos de nós passamos por isso. Mas Senhor, não considere aqueles pecados que eu cometo quando eu estou sofrendo, quando eu não estou com a minha cabeça extremamente voltada para o Senhor, quando estou passando por um momento de dificuldade, quando não estou raciocinando aquilo que eu faço. Nos perdoa, Senhor. Quem de nós muitas das vezes não falamos algo sem pensar e não ferimos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos amigos que estão com nós, porque às vezes passamos por um sofrimento, passamos por alguma situação tenebrosa. Então perdoa, Senhor, os pecados que nós cometemos nos nossos sofrimentos, por não pensarmos naquilo que nós estamos falando. No verso 17, Davi ele trata que os seus inimigos que o odeiam são muitos. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com um ódio cruel. Todos nós passamos por isso, né? Mas Deus, Ele está vendo tudo. E Ele pede tão somente de mim e de você, meus irmãos, que nós estejamos com os olhos fitos nele. Porque a vingança vem do Senhor. E aqueles que mexem nos filhos de Deus terão a sua paga
de uma forma tenebrosa e de uma forma da qual jamais esperarão. Porque o pai e uma mãe protegem o seu filho, e nós somos filhos de Deus. No verso 20, Davi ele fala sobre a vergonha: guarda minha alma e livra-me que não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Meus irmãos, Davi ele não queria ser envergonhado pelos seus adversários, ele não queria ser envergonhado pela sua situação que ele estava passando, de angústias, de perseguições, como nós. Quem de nós quer ser envergonhado? Quem de nós quer passarmos por uma situação em que alguém chega e nos envergonha na frente de todo mundo, que nos calunia, que nos rebaixa? Mas ele diz: Senhor, peleja por mim, Senhor. Não me faz ser envergonhado pelos homens, me faz tão somente que eles possam me exaltar na grandeza do teu santo nome, para a honra e glória do Senhor. Porque toda vez que nós recebemos uma vitória, meus irmãos, temos que retribuir ao Senhor toda a honra e toda a glória dada. O versículo 21, ele trata sobre a esperança. Ele diz: perseverem a sinceridade e a retidão, porque em ti eu espero. Meus irmãos, não tem nada melhor do que esperar no Senhor, não tem nada melhor do que saber que a nossa esperança ela vem do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos conduz a uma boa, perfeita e agradável vontade ao Senhor. Que a sua esperança esteja voltada no Senhor, que mesmo em meio a solidões, mesmo em meio a dificuldades, ao seu coração atribulado, mesmo em meio às vergonhas alheias, mesmo em meio aos seus inimigos, tenham sempre a esperança no Senhor. E o versículo 22, ele diz: ó Deus, redime a esperança a todos e as suas tribulações. Ele trata sobre a redenção. Aqueles que esperam no Deus de Israel, esse Deus os redime. Ele traz a redenção sobre si. E ele faz com que todas as nossas lutas sejam vencidas para a glória do seu santo nome. Meus irmãos, que Deus maravilhoso é esse. Pense sempre nisso. Pense sempre em ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Se eu fosse te dar um conselho nesse salmo, era tão somente isso: tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. E você verá todas as misericórdias e todas as bondades do Senhor. Você terá uma vida de oração melhor, uma vida de leitura melhor. Você passará pelas situações difíceis de uma forma melhor. Você receberá auxílio, refúgio do Senhor. E você verá a bondade de Deus sobre nós. Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus, por tudo e por todas as coisas. Eu louvo ao Senhor pela vida deste irmão, desta irmã, pelas suas vidas, pelas suas famílias. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, porque Tu és misericordioso e nos concedestes mais um dia de vida. Peço a Ti que perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Peço ao Senhor, meu Deus, que sejas, ó Pai, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Que aonde nós tenhamos que buscar refúgio seja em Teus braços, e não, meu Deus, nas nossas forças. Que o Senhor peleje as batalhas por nós, porque Tu és o nosso Pai e em Ti confiamos. Que o nosso coração esteja voltado a Ti, que a nossa sinceridade esteja voltada a Ti, que a nossa confiança seja em Ti, que a nossa esperança seja em Ti, ó Deus, e que o Senhor nos abençoe, meu Deus. Louvamos a Ti por tudo e por todas as coisas. É isso que eu te oro e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a graça do Senhor te invada. Eu sei que você foi muito abençoado com essa palavra. E eu te peço, leve essa palavra também para as pessoas. O Senhor Jesus Cristo nos deu uma ordem e pediu para que nós povoássemos o mundo com o Evangelho. Ele não nos pediu. Ele disse: ide por todo este mundo e levai o Evangelho a toda criatura. E não há nada melhor do que as redes sociais. Compartilhe essa mensagem, compartilhe outras mensagens bíblicas, um Deus te ama, um versículo. Isso você está contribuindo para o reino de Deus. E eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Peça também para as pessoas se inscreverem, curtirem, comentarem, compartilharem. Se você quer saber sobre algum assunto, alguma coisa, coloque nos comentários, diga: Tiago, eu queria saber sobre isso, eu tenho uma dúvida sobre isso. E eu vou procurar estudar e ter o direcionamento do Senhor para que a gente possa aprendermos juntos. Porque aqui é uma troca, meus irmãos. Eu aprendo e passo para vocês. E também aprendo enquanto estou fazendo o programa. A palavra de Deus ela tem esse poder, né? Ela vem do alto, ela traz para mim o refrigério e traz também para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.